Presidente, voltar aqui a um tema que julgo ser de suma importância e decisivo para esse momento da economia que nós enfrentamos com todas as crises, com todos os problemas e principalmente com toda a sua capilaridade nessa atual conjuntura. E me refiro aqui, senhor presidente, a essa questão econômica como ponto central. Eu falo a partir da experiência de um estado, que é o estado da Bahia, que é um estado que ampliou, desenvolveu, investiu. Se fizermos as contas, nós vamos encontrar diversas questões completamente transformadas do ponto de vista da economia baiana, a desconcentração da economia, os investimentos patrocinados em todo o estado, a quebra de uma lógica perversa que puniu severamente o estado durante anos e anos, com investimentos só e somente só na região da capital, um processo permanente, que eu diria inclusive até recheado de erros, de manter uma ação econômica, ou melhor, manter como pilar central da nossa economia um único vetor da economia. E me refiro ao setor de petróleo e petroquímica, que foi um setor importante para o desenvolvimento da Bahia, ali no final dos anos 70, e, aliás, um projeto muito bem desenvolvido pelo nosso grande economista Rômulo Almeida, e uma das experiências importantíssimas para o desenvolvimento industrial da Bahia. Mas, a partir disso, nós também assistimos um crescimento das nossas ações industriais, das nossas ações portuárias, portanto, fundamental esse debate estabelecido no Brasil com novos centros de logísticas, com novas perspectivas para essa estrutura de logística do Estado, ou dos Estados, e principalmente numa relação com a Federação, mas há um tema que é preciso a gente botar o dedo na ferida, que é exatamente o tema da guerra fiscal. Essa política foi adotada para se atrair investimentos para os Estados. Essa política foi adotada na perspectiva de se quebrar uma lógica de investimentos concentrados no país. Só que a política de atração de investimentos ela está diretamente ligada à estrutura de logística, todo um cenário que eu diria para desafogar, tanto do ponto de vista entre os estados, ou até numa relação intrarregional, e principalmente na relação nossa com outros lugares do mundo, ou além-mar, além fronteiras. Então, fundamental para você pautar uma lógica de desenvolvimento de um estado. Então, essa política de desconcentração adotada na Bahia, com outras vertentes, isso fez com que, por exemplo, o nosso polo petroquímico, meu caro Paulo Paim, ganhasse alguns outros parceiros que não só da indústria química e petroquímica. Adotamos lá uma política vigorosa de atração da indústria de pneus. Agora, avançamos bastante numa indústria pautada na área da geração de energias alternativas e particularmente da energia eólica, com a chegada de novas unidades de fabricação de aerogeradores, de equipamentos e suplementos para essa área de energia eólica, toda uma estrutura montada para abraçar o parque automotivo, a Ford já instalada, a vinda da JAC Motors, a negociação com outras empresas, outras indústrias para montagem de caminhões, de ônibus, tratores, principalmente para a indústria, para a agricultura, portanto, para você adotar com isso uma medida de ampliação do nosso parque. Então, essas medidas foram todas elas buscadas. O incentivo para a atividade comercial, a busca incessante para a consolidação da nossa caminhada no sentido do parque tecnológico. Depois de longos anos, nós conseguimos
o ano passado, inaugurar o nosso parque tecnológico, hoje contando com mais de 40 empresas sediadas na Bahia. O surgimento do nosso Cimatec, associado ao Sistema S, um dos sistemas mais avançados de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia do Brasil. Portanto, uma experiência enorme. Na semana passada, portanto, há 8 dias atrás, nós conseguimos fazer ali a assinatura do convênio da chegada do supercomputador, numa parceria com a Brits Gás, a nossa agência de petróleo, o próprio Cimatec, a universidade, o governo do Estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Na realidade, nós adquirimos um grande laboratório e não um computador, para trabalhar numa perspectiva, tanto na área de petróleo e gás, mas avançar para as outras áreas, na área da saúde, na área da educação, na área da agricultura, enfim, diversas frentes, na indústria de ponta. Então, é fundamental que esses elementos possam, de maneira bem vigorosa, apontar o caminho do desenvolvimento. Aprofundamos, sobremaneira, o investimento na agricultura, mesmo com todo o desafio de convivência com a seca, a questão da obtenção de água, a construção de adutoras, a possibilidade, inclusive, de caminhar para um processo de reservação de água, a chegada de empreendimentos importantes para a produção de leite, a entrada de forma mais intensa na questão do estabelecimento dos laticínios e o incentivo à pequena agricultura, meu caro Paulo Paim, agricultura familiar. A Bahia é um estado que tem 600 mil agricultores familiares. Então, portanto, são 600 mil famílias vivendo da agricultura familiar. Então, portanto, o estímulo ir ao encontro dessas culturas para você produzir, para você ter a oportunidade de gerar a renda e, de certa maneira, impulsionar a economia local. Então, são aspectos de uma transformação que agora também nós precisamos fazer um outro debate. É o debate do Pacto Federativo. Essa parte nós estamos fazendo no Estado. Que, aliás, quero chamar a atenção de um ponto fundamental de uma matéria que se encontra, inclusive, nessa casa. A expectativa nossa é que na Bahia nós tenhamos, nos próximos anos, investimento na ordem de 31 bilhões no setor mineral. 31 bilhões. Jazidas, beneficiamento. Então, portanto, a Bahia tem uma área imensa ainda para a extração de ferro, de urânio. Há uma grande descoberta na região de Barreiras, com 2 metais nobres, ou terras raras, como chama muito bem aqui o nosso senador Luiz Henrique, o talho e o escândio, o vanádio, ali na região de Maracás, o níquel, uma das melhores qualidades, ali na região de Itajibá. Então, portanto, essa área do setor mineral também amplia e cria todo um ambiente de carga e de necessidade de surgimento de novos setores de logística, assim como a construção da nossa ferrovia Oeste-Leste, e bem como também a construção do novo porto, o Porto Sul, ali na região de Ilhéus. Então, são componentes de um Estado que buscou olhar de maneira mais ampla todas as regiões, com ferrovias, não só a Oeste-Leste que eu falei, mas a retomada da ferrovia do trecho de Juazeiro até Aratu, chegando até Salvador, a retomada do trem até Alagoinhas, tanto o trem de carga como o trem de passageiros, a obtenção, inclusive, do ponto de cruzamento entre a ferrovia que sai de Minas Gerais, norte de Minas, ali, Montes Claros, entrando pelo sudoeste baiano, conhecida como FCA, no seu entroncamento na altura de Brumado, com a ferrovia Oeste-Leste, e também podendo chegar até o porto de Aratu, na região metropolitana de Salvador. Então, são elementos constituídos para olhar o Estado em todos os seus aspectos. Mas volto a insistir, para fazer isso, nós precisamos, inclusive, botar o dedo na ferida na questão do Pacto Federativo. Fundamental. Continuar essa guerra que nós temos hoje de atração de investimentos, ou a chegada de investimentos associada aonde você tem ainda já, onde você já tem parques tecnológicos instalados, onde você já tem
uma estrutura de logística consolidada. Nós ainda carecemos de duplicação das duas maiores BRs que cortam a Bahia, a 116 e a 101. A 101, inclusive, com a notícia de hoje, já apresentada de tudo quanto é ponto de notícia no país, pelo ministro César Borges, que é baiano, dizendo que qualquer possibilidade de concessão para essa rodovia agora só em 2014. Estamos convivendo com os problemas da concessão lá na BR-324, 116, com problemas seríssimos com o operador, com a concessionária. Então, portanto, botar o dedo na ferida agora é fundamental e me refiro a essa discussão do ICMS e da dívida dos estados. E a convalidação desse processo através do CONFAS, mas em matéria votada aqui por esta Casa. Votamos uma resolução, tentando estabelecer novas alíquotas e criar um ambiente facilitador para que o desenvolvimento econômico, para que o desenvolvimento industrial, para que o desenvolvimento tecnológico pudesse se espraiar pelo Brasil, pudesse caminhar pelo Brasil. Não logramos êxito. O próprio Ministério puxou o freio de mão e paramos aqui na resolução, matamos a medida provisória que tratava dos fundos, tanto o fundo de compensação quanto o fundo de desenvolvimento econômico, e não avançamos, meu caro Paulo Paim, numa solução para a dívida. O estado de Vossa Excelência, inclusive, é um dos estados mais endividados. Então, nós temos uma quebradeira. Imagine o município, eu estou falando dos estados, imagine o pequeno município, imagine a célula menor, que é onde o cidadão vive, onde as ações se processam, onde as dificuldades se apresentam. É fácil, talvez, até para um estado como o Rio Grande do Sul ou o estado da Bahia, num momento de crise desse, bater aqui na porta do governo federal e a resposta do governo federal é um empréstimo. Como foi esse o processo passado. Isso é bom para a gente? Não. Aliviou? Aliviou. Nós pegamos recursos, Paulo Paim, para fazer investimento. A Bahia, por exemplo, fez operações de crédito superior a 6 bilhões, a 5 bilhões e 600. E mais recursos para serem aplicados na área da segurança, mais 1 bilhão e 200. Então você vai catando nós vamos catando esses recursos, mas eles não resolvem o nosso problema, inclusive, do custeio, pai. O que resolve o custeio é desenvolvimento econômico em cada lugar, que gera renda, aumenta a atividade econômica, propicia a atividade industrial, nos prepara para essas relações internas e para as relações externas e, portanto, nos coloca na condição efetivamente de promover o desenvolvimento econômico, pensando exatamente no desenvolvimento social. Então esse é o debate. Esse é o debate que não aconteceu mais aqui no plenário do Senado. Esse é o debate que parece que morreu. Jogar isso para o ano de 2014 é jogar para a inviabilidade. Adiar essa discussão para 2014 é apontá-la para 2015, para que os novos governantes, ou os governantes que vão se reeleger, se debrucem sobre essas questões. E aí vai aqui um chamamento, mais uma vez, para os governadores. Os governadores não podiam abandonar essa pauta. Ficar cada um no seu canto, ou choramingando, ou vindo aqui para o Palácio, senador Sérgio, para fazer aí os acordos e receber mais verbas de empréstimo, é só adiar o problema. Portanto, esse é o debate central. Aqui nós nos debruçamos durante meses e meses sobre a questão dos royalties. Todo mundo tinha como uma verdadeira galinha dos ovos de ouro. E, portanto, que a distribuição dos royalties, essa distribuição seria fundamental e decisiva e resolveria o problema dos quase 6 mil municípios, 5.600 municípios brasileiros e das 27 unidades da federação. Mesmo a 27ª colocando aqui o Distrito Federal, que passa a receber recursos direto da União. Então, portanto, é fundamental que esse tema retorne, que esse tema volte, mas não como uma escalada de debate, um debate que nós já fizemos. Portanto, eu falei aqui agora, Paulo Paim, de diversos aspectos
que são aspectos da identificação dos problemas, que são aspectos que nós podíamos chamar de raízes desses problemas. Já conhecemos. O que nós precisamos agora é de solução. É botar para rodar, botar para funcionar, é tomar a decisão, ou numa linguagem dessa casa, botar para votar. Esse é o debate. O que é que nos cabe fazer? Porque se for só para chamar o ministro da Fazenda para botar aqui ou lá na CAI, para chegar lá e ficar apresentando as projeções, não tem essa perda, compensa aqui, compensa acolá, isso todo mundo sabe. Aliás, os estados estão cheios de economistas, ou de secretários de Fazenda, ou de secretários de Planejamento, que têm os números, não na mão, na mente, frescos, prontos para serem anunciados. Mas isso não resolve. E não dá para ficar mais ouvindo cantilena, nem tão ouvindo choro. Agora é para a gente dizer o seguinte, o que fazer? O que é que nós devemos fazer com essa questão da guerra fiscal? O que é que nós deveremos fazer com essa questão das dívidas? E como vamos trabalhar as compensações? Ou vamos viver de novo na economia dessa forma? Acertadamente o governo faz desonerações em nível nacional. Pronto, resolve o problema da economia do país. Ainda que não cresça tanto, mas pelo menos coloca aí um caminho para tentar trilhar. Só que aí começam a vir os problemas. Tira o IPI, e aí vem a apresentação via medida provisória de 3 bilhões para os municípios. Já paga a primeira parcela de 1,5 bilhão. A segunda, provavelmente, os prefeitos vão ter esse recurso já a partir dos primeiros dias de 2014. E aí? Aí em 2014 nós vamos votar outra medida provisória com mais 3 bilhões, Paulo Pai? Acho difícil. Aí nós vamos de novo. Fez a exoneração, a desoneração, tirou IPI, resolveu aqui, acolá, governadores de novo caminhando para o Palácio do Planalto, para cada um pegar ali a sua cotinha, fazer investimento, e depois a gente assistir os governadores só noticiando. Não dá para contratar, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, porque nós estamos quase no limite prudencial, ou até já no limite, como disse uma vez um sujeito que era dirigente do Banco do Brasil no processo de privatização da Telebrás, no limite da irresponsabilidade. Então, portanto, é fundamental que esse tema retorne a esta casa na perspectiva de encontrar uma saída. Senão, nós não vamos encontrar solução para a economia no plano nacional, matando os municípios. Se continuarmos aqui enxergando as galinhas aí dos ovos de ouro, ou do petróleo, ou dessa história de novo aí de IPI, nós vamos, na realidade, até ficar vislumbrando essas galinhas dos ovos de ouro. Mas vamos matar os pintinhos tudo lá embaixo, Paulo Pai. Porque é na ponta que a dificuldade se apresenta e é na ponta que a gente, inclusive, tem que chegar com a solução. Então, portanto, fica aqui mais uma vez o nosso chamamento para essa questão. Ainda que os governadores venham de forma cada vez mais assim intensa, tentando fazer o seu dever de casa. No estado da Bahia, o governador Jacques Wagner está tentando fazer lá uma nova recomposição das dívidas, tentando melhorar a arrecadação. Eu estava vendo um dado hoje da Bahia, você pode dizer que a arrecadação cresceu. A receita corrente líquida superou a casa dos 21 bilhões. Mas insuficiente. O orçamento da Bahia apresentado recentemente é um orçamento de 38. Minha receita corrente líquida só um pouquinho mais de 21 bilhões. O custeio não cresceu nessa mesma proporção, cresceu muito mais. E para o ano, nós vamos ter dificuldades. Aí a gente fica com dificuldade, por exemplo, para contratar mais gente da defensoria, para contratar mais gente para a educação, para contratar mais gente para a saúde, para contratar mais gente para a segurança.
E aí um Estado não funciona sem ter essa gente trabalhando. O Estado não consegue prestar o serviço, aí o nosso desenvolvimento econômico vai sofrer enormemente. Nós vamos chegar com boas ideias, com capacidade de atração, mas sem gente para poder operar a política em cada canto do Estado. Por isso, senador Sérgio Souza, esse é o debate que tem que retornar na perspectiva de solução e não na perspectiva mais de constatação de nada. O que tínhamos que constatar, já fizemos esse discurso aqui, senador Sérgio, desde 2011 que a gente discute esse tema. Desde 2011. O ministro da Fazenda propôs a gente votar uma resolução aqui do ICMS importação, porque nós íamos caminhar para votar um negócio do comércio eletrônico. Na sequência, íamos resolver a questão da dívida, a questão do ICMS. As discussões até aconteceram. Na hora do vamos ver, ninguém viu nada. Então, voltar o debate, eu não topo. Eu topo voltar a conversar para a gente ver que caminho adotar e que solução. E o prazo disso, senador Sérgio Souza, na minha opinião, é até 10 de dezembro. Depois do dia 15 de dezembro, não há a menor possibilidade de votar matéria dessa natureza. Isso é uma matéria que mexe com o Brasil inteiro. Então, portanto, tem que correr e fazer isso já. Então, esse é um chamamento, tem que ser feito pelo presidente do Congresso Nacional, com participação dos governadores, participação do CONFAZ e participação desse plenário todo para a gente buscar uma solução. Não teremos solução em plano nacional se não resolvermos as questões na ponta, em cada canto, nos municípios e nos estados brasileiros. É isso, senador. Muito obrigado. Obrigado, senador Walter Pinheiro. Vossa Excelência assiste razão.